Olá, vamos chegando e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto profundamente, que é oratória. Eu quero te perguntar já como que anda a sua oratória, como que você se comporta quando tem que falar em público, quando tem que se expressar. E já quero que você que está chegando aqui vai me dizendo se você está me ouvindo bem, se está tudo tranquilo. E por que, Irlane, que você fez essa live? Porque eu atendo uma cliente que pediu ajuda sobre isso. Na verdade, nos grupos de mulheres também. A gente vem conversando, né? E ela, queria umas dicas para falar em público, queria isso, eu queria aquilo. E aí, semana passada, essa cliente falou para mim assim, poxa, Irlane, eu dou treinamento numa empresa, eu faço parte dessa empresa há algum tempo, mas na hora que eu tenho que me expressar, eu travo. Então, ela é uma mulher potente, uma mulher que tem um cargo bacana na empresa, galgou vários espaços, porém, na hora que ela precisa se expressar, colocar quem ela é para fora, fica pequenininha. Eu não sei se você já se sentiu assim, né? Grande, potente, mas na hora que bate aquela dorzinha no calcanhar de Aquiles lá, qual é o seu ponto, né? O seu ponto que te trava. E nesse caso, muitas mulheres têm dificuldade de se expressar, de colocar quem é, de colocar os sentimentos, de colocar para fora a sua verdade. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre oratória, é que o tempo todo a gente está se comunicando. E quando a gente está aqui falando, se comunicando, falando com o filho, falando com a mãe, falando com cada pessoa que faz parte da nossa vida, a gente precisa entender que a comunicação ela é diferente. Ela é diferente como eu falo com o filho, como eu falo com o sobrinho, como eu falo com o meu marido, quando eu falo com a minha mãe. Cada um tem seu lugar e cada um tem uma forma de falar para que aquilo entenda. Você já ouviu falar assim, poxa, Irlane, meu filho fica comigo quando o pai chega, tudo muda. Ai, meu filho fica ótimo na escola, mas quando ele está comigo, ele é todo... Mas por quê? Como que é a sua comunicação? Como que você tem treinado a sua oratória, a habilidade de falar, se comunicar? Será que você tem sido assertiva? E aí, o Rubem Alves, ele fala, né, que muita gente quer se preparar para falar, mas poucos querem se preparar para ouvir. E ele fala que a grande história, a grande estratégia da vida é escutatória, a arte de ouvir. E por que eu tô falando isso? Porque se você fala para um filho, antes de você dar as regras, a pauta, como ele deve proceder, por que você não tenta ouvir, às vezes ouvir palavras não ditas, as expressões, a maneira como ele se comporta, porque fica mais fácil de você ser cirúrgica, sabe? Como se você tivesse com um bisturi na mão e você fosse ali assertiva naquela questão. Então, assim, falar é uma arte e uma arte que a gente usa o tempo todo. Viver é falar, é se comunicar. E sobre isso eu já quero começar a tirar a parte mística do senso comum, que olha, Irlane, eu falo muito bem, mas na oratória não adianta você falar muito bem, saber tudo, ter o slide todo na cabeça e não conseguir se comunicar, não conseguir fazer com que o outro entenda o que você está querendo levar. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está dissociado. Não, está tudo associado. Eu, a minha fala, quem eu sou, o que eu estou comunicando, se eu estou sendo assertiva, se o outro está entendendo o que eu estou falando. Então é algo para a gente começar a se analisar. E às vezes a gente quer treinar a oratória, a arte de falar, com 100 pessoas, mas às vezes o seu marido, você não consegue ser assertivo, não consegue falar, não consegue se comunicar. E aí você vai ser um fake. E sabe, assim, quando... Eu não sei se você já ouviu isso. Nossa, você fala isso, mas você não vive o que está falando. Por que isso? Porque eu coloquei aqui que a gente acaba sendo as nossas palavras.
Os nossos exemplos e ações são muito mais importantes do que eu tô falando com vocês. E aí eu tô aqui colocando para vocês, mas se eu falo assim, olha, para você praticar a sua oratória, você tem que ser uma pessoa feliz, muito feliz. Mas vocês estão vendo que eu não me comporto como uma pessoa feliz, não falo como uma pessoa feliz, não olho como uma pessoa feliz. E aí, por que eu tô fazendo essa introdução? Porque 7% do que eu falo é importante. Apenas 7% da minha comunicação é importante. Todo o resto, que é 93%, está relacionado a como eu falo, o meu tom de voz e a minha arrumação aqui. Tá bonita, não tá? Tá maquiada, tá? E aí uma vez eu fui numa reunião de mulheres e a moça tava lá com cabelo a fazer, sem maquiagem. E o treinamento falava de autoestima. E na fala dela, ela dizia assim, porque meu marido falou, você não vai passar uma maquiagem? Aí ela foi e falou assim, não, porque eu já sou bonita. E aí, quando a gente vai num lugar que a gente vai ouvir sobre autoestima, a gente quer que aquela pessoa seja a foto da autoestima. Aquela pessoa, para mim, ela precisa representar o que ela tá falando, até mesmo para eu validar o que foi dito. Porque não tem jeito, a gente acaba fazendo assim, caramba, ela tá falando uma coisa, mas ela tá vivendo outra. E é muito importante ter uma coerência na minha fala e na sua fala. O que eu falo e do que eu demonstro. Porque 7% é o que eu falo. 93% é como eu falo, a maneira que eu olho, a maneira que eu me expresso, a roupa que eu tô vestindo, se a minha maquiagem está ok. Então é muito importante isso. E aí, pensar sobre isso é entender também que eu e você, que damos palestras, que nos comunicamos, nós somos um profissional da voz, ok? Se você trabalha usando a sua voz, o telemarketing, o professor, a pessoa que dá palestra, enfim, a pessoa que faz vídeos aqui no YouTube, no Instagram, no YouTube, elas são profissionais da voz e elas precisam cuidar do seu instrumento. E por que você fala instrumento, Irlane? Porque eu fiz aula muito tempo de canto e com fono, com otorrinolaringologista, e eles falavam muito da importância de comer maçã. Por que, Irlane? A maçã limpa as cordas vocais? Não. A corda vocal é um trato vocal, né? Eu tenho a laringe, eu tenho a língua, eu tenho a boca, eu tenho tudo que compõe o meu trato vocal. Agora, a maçã, ela vai ajudar a limpar a questão do muco. Por quê? Se eu como muito leite, a minha saliva, ela vai ser grossa. E já viu aquela pessoa que tá falando e do nada a voz dela falha? Às vezes não é problema na fenda, não é problema em lugar nenhum. É só o muco que tá muito grosso e falha ali. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer maçã, porque a maçã vai ajudar a limpar o meu trato vocal, vai ajudar na limpeza, sabe? Na mastigação. E o cítrico da maçã, ela vai afinar isso. A água eu não preciso nem falar, né? Porque a gente não consegue hidratar as cordas vocais, a não ser com nebulização ou tomando água. Irlane, quando eu bebo água, eu lubrifico? Não. O seu corpo vai pegar essa água, vai metabolizar e vai hidratar também as suas cordas vocais. Então, é muito importante você fazer a manutenção das suas cordas vocais, cuidando da maçã para limpar todo o trato, cuidando da hidratação, está relacionada à água. Então, são 2 pontos muito importantes. A outra coisa que é muito importante é a questão do grito, sabe? Quando você tá ouvindo alguém que tá gritando. Se você ficar gritando o tempo todo, ninguém vai conseguir ouvir você. E parece, em certo momento, que você tá brigando com o outro. Então, cuidado com essa potência vocal também. A gente tem uma potência vocal, a gente consegue usar a voz, afinar a voz, abaixar a voz, fazer a voz mais grave. A gente consegue brincar com isso,
Só que a gente tem que ter um cuidado, principalmente se você vai falar muito tempo, para que aquilo seja agradável, tá? E entender também que o agradável é cuidar das suas cordas vocais e não forçar. Quando você tá falando assim, não forçar. Por quê, Irlânia? Porque vai ter gente que não vai gostar da sua voz. Vai ter gente que não vai gostar da minha voz e tudo bem por isso. Sabe, dos pontos que eu coloquei aqui, quando a gente tá falando e se expressando, é ter uma preocupação, quer dizer, não ter a preocupação de ser perfeita. Nós precisamos ser humanos. Inclusive, o que eu falo com vocês aqui é muito da minha vivência, dos meus estudos, dos meus atendimentos, das minhas supervisões. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, Irlânia, mas para me comunicar eu preciso ser perfeita. Quem falou? E outra coisa que eu quero te dizer, perfeição não existe, porque sempre vai ter alguém melhor que você, uma pessoa mais eficiente que você, uma pessoa que galgou outros pontos que você ainda não galgou, e tudo bem, isso faz parte da vida. Só que quando eu decido comparar-me com o que eu fui ontem, e eu gosto de pensar nisso, porque eu faço vídeo desde 2016, assim. E quando eu olho para os vídeos, eu falo, nossa, como eu tenho motivos para me orgulhar. Primeiro, porque eu não desisti. Segundo, que eu melhorei. Todo dia eu melhoro, que seja 1%. E tem um livro que eu não peguei, não consultei ele, mas eu li ele um tempo, que é do Tony Robbins, é o Desafiando o Gigante. Eu acho que é esse aqui. Tá ali em cima, gente. Desafiando o Gigante Interior. Esse livro, ele fala algo sensacional. E aí eu já quero colocar aqui. Nós precisamos treinar a nossa comunicação. E eu lendo o livro, eu dei risada, porque ele disse assim, eu não vou ficar bom porque eu escutei a live da Irlânia, porque eu li um livro sobre oratória, porque eu fiz 60 cursos sobre oratória. Eu não vou ficar boa dessa forma, nem você. A gente vai ficar boa quando a gente começar a treinar. E nesse livro, ele falava que quando ele estava fazendo o curso, ele dava palestra no mercado, a pessoa falava com ele ali, em qualquer lugar ele começava a falar, chamava ele para reunião de condomínio, ele aproveitava a oportunidade para falar. Ele falou, eu falava no enterro, eu falava no casamento, eu falava... E eu comecei a rir, porque às vezes a gente vai para o enterro, tem um sem noção lá, quer falar? E aí você fica assim, ai meu Deus, mas você tem a sua verdade, a sua mensagem é a sua verdade. E se você for falar para treinar a sua habilidade de falar, de colocar para fora, você vai falar o que é real. Então não se preocupa em ser com noção ou ser sem noção. Se preocupa em treinar a sua habilidade de falar com verdade a mensagem que você tem para passar. Eu acredito que essa é a diferença entre os sem noção e aqueles que têm noção. Você falar com verdade. Irlânia, mas a verdade vai ser para todo mundo? Não. E tudo bem também. E aí, quando a gente começa a treinar essa habilidade, a gente se preocupa muito. Irlânia, eu quero fazer vídeo, eu quero fazer live, eu quero dar palestra, mas eu não sei por onde começar. E para começar, a gente precisa saber qual a mensagem que você tem para falar para o mundo. Qual é a mensagem que você tem para falar para o mundo? E aí, essa mensagem pode ser isso aqui, ó. Um Itaú de vantagem, um leque de possibilidades. Porque a minha mensagem é a psicanálise, a constelação que eu estudei, a hipnose, enfim, as habilidades sociais que eu trabalho. Essa é a minha verdade. Que para mim é verdade porque eu passei por esse processo antes de aplicar. Então, assim, Irlânia, você tá lendo um livro cheio de técnica. O que não faz sentido para mim, eu nem uso com o meu cliente. Por quê? Porque eu olho e cara, não é verdade pra mim. Eu não consigo nem entender isso. Cara, uma pessoa não vai passar por isso aqui. Então, o que acontece? Você vai precisar selecionar a sua mensagem. E talvez
você não fale, você não é psicanalista, você não é coaching, você não é nada disso. Mas você faz cupcake. E se eu vou falar de cupcake, eu vou falar. Eu comi um cupcake outro dia delicioso, tava com doce de leite feito com nozes, ó, maravilha. É isso que eu tenho pra falar do cupcake. O resto, pra mim, ó, você que tem que falar do cupcake. Ah, o brigadeiro gourmet, Irlânia, eu não sei, você sabe? Então fala do que você sabe. E o que dá medo muitas pessoas de falar assim, quando que eu vou começar a falar, Irlânia? Não sei, quando que a gente vai começar a falar? Ah, mas eu não sei direito ainda, tá? Mas dentro das suas possibilidades, o que você pode falar? E aí você precisa eliminar a comparação. Olha, Irlânia, tá todo mundo falando de constelação familiar. Eu sou consteladora familiar e dentro dos meus atendimentos, dos meus treinamentos, eu aplico a constelação, o conceito sistêmico. Irlânia, você fica o tempo todo falando de constelação? Não, porque para mim a constelação é uma grande ferramenta. Eu uso muito o pensamento sistêmico, que para mim tem tudo a ver com a minha vida e é verdade para aquilo que eu acredito. Então, assim, Irlânia, você vai falar de EMDR. Eu fiz um curso de EMDR, acho lindo, acho maravilhoso, acho incrível, porém não faz sentido para mim. Eu fiz o curso, agregou valor na minha vida, mas eu tenho uma outra amiga que ela fala de EMDR, ela tem de EMDR no consultório, e quando algum cliente me pergunta, Irlânia, você trabalha com EMDR? Não, mas fulana trabalha. E por que isso? Porque para mim aquilo não fez tanto sentido. É boa a técnica? É maravilhoso, tudo lindo, mas para mim não faz sentido para seguir. Então, quando a gente pensa sobre essa questão de saber o que vai falar, ser verdade para você, é você entender que dentro de quem você é, você precisa ter uma mensagem para passar para o mundo, que não é a minha, mas é a sua, e com verdade vende. Lana, vai vender milhões? Não sei, depende da sua constância, ok? Ninguém começa grande. Ninguém começa boom, assim. Caramba, comecei a fazer essa live aqui, do nada tem... E aí, é muito interessante, porque ontem eu tava num grupo de estudo e a gente tava falando sobre a capacidade de atendimento. Quando eu penso assim, Irlânia, quantos seguidores você tem hoje? 2000, acho que é 2060, né? Ah, mas eu queria ter 500 mil. Você vai dar conta dos 500 mil? Eu não vou dar. Porque eu estudo, eu atendo, eu tenho grupo terapêutico, eu não vou conseguir. E aí você tem que entender que o seu processo está construído. E se você tiver um monte de gente falando com direct com você, você não vai conseguir dar conta e você vai ficar frustrada porque você não consegue entregar o que o seu cliente precisa. Então respeita o seu tempo e seja fiel no seu processo. E isso já é uma comunicação. Nossa, Irlânia, mas eu quero estar igual a, sei lá, quem? Mas você não é essa pessoa. Você não tem o histórico de vida dessa pessoa. Você não nasceu como essa pessoa. Você não estudou nos colégios que essa pessoa estudou. Então, respeita o seu processo para ficar mais leve. E você sair da comparação e vir para a vida real. Porque isso aqui é vida real. E outra coisa que eu acho muito bacana, né? Meus pais, meu marido, minha irmã, todo mundo vai nas minhas palestras. Minha mãe, às vezes, eu lanço curso, mentoria, ela se inscreve, vem. Pra mim é muito bacana, porque isso me mostra que o que eu falo condiz com o que eu vivo. Então, assim, Irlânia, você é perfeita? Não, a meta não é ser perfeita, a meta é ser Irlânia com excelência. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quem convive comigo atesta o que eu faço. Então começa a treinar aí, como eu dei o exemplo do brigadeiro, do cupcake e tal. Você não vai conseguir fazer um brigadeiro, Irlânia, eu quero vender 500 mil brigadeiros por mês, mas sua família come seu brigadeiro? As pessoas que estão ao seu redor gostam do seu brigadeiro? Porque se você for vender o brigadeiro, vender uma vez só, será que vale a pena? Eu vendi o brigadeiro, mas ninguém quis mais, porque era ruim, porque não estava no ponto, porque eu ainda tenho que trabalhar nessa receita. E isso é muito importante para a gente pensar, treinar eu pensei naquela palavra esmirilhar, né? Tornar, amolar, para ficar bom. E o
que eu tava falando, né? Que o Tony Robbins fala no livro dele. Eu usava qualquer oportunidade para me comunicar. E lembra que eu falei, será que você vai conseguir falar para uma palestra, para uma plateia de 5.000 pessoas, se você não passa a dar bom dia pro porteiro, gente? Você não treinou com o porteiro? Bom dia, porteiro! Tudo bem? Como é que tá a família? Você vai falando com as pessoas e vai se tornando, sabe, aquilo que você quer alcançar. E você não vai ter uma oportunidade de falar quando chegar a hora certa. A hora certa é agora. Eu liguei a live, vocês estão aqui comigo, eu tô falando com vocês. Essa é a hora certa. E aí, Irlânia, mas quando eu vou falar... Irlânia, vamos começar? Então, não se comparar e começar. E levar a sua mensagem. Você não tem uma mensagem? A sua mensagem, por mais que eu leia os mesmos livros que você leu, que eu vá nos mesmos cursos que você, não vai ser a mesma. Eu tenho uma amiga, a Marta Sampaio, que ela fez cursos comigo, ela foi staff em eventos comigo, ela fala sobre emoções, mas ela não é Irlânia. E o público dela não é o público da Irlânia. E a gente vai se conectando com quem tem energia vibracional com a gente, assim, vamos chamar assim, com quem tem que se conectar. Irlânia, mas eu quero me conectar, mas às vezes não vai fluir. É aqui, é o agora, ok? Então, a gente já falou sobre cuidar da voz, come a maçã e bebe água. A hidratação é vida, ok? O que você vai falar? Olha aí nas suas possibilidades e vê o que você tem para falar. E veja também se você não vai falar de muita coisa, né? Para não ficar assim, nem você sabe o que vai falar hoje. Porque fica difícil, às vezes a gente não consegue falar de tudo, dar conta de tudo, ler todos os livros. Não dá. E aí a gente se frustra e fica no mesmo lugar porque ainda não conseguiu ler 62 livros. Eu fiz a formação em Psicologia Positiva, que eu amo, assim, em 2016, com a Adriana Santiago, uma pessoa maravilhosa. E eu tenho um monte de livro aqui, eu fiz o curso da Flora Vitória, eu tenho os livros dela. Ao todo, gente, pensa numa pessoa que amou esse negócio. Eu tenho, sei lá, 48 livros de Psicologia Positiva, de todos os autores, não sei o quê. Eu já li boa parte deles, e alguns eu li só um capítulo ou outro. Mas tem coisa na Psicologia Positiva que não faz sentido pra mim. Que eu não entro tanto naquele aspecto. Mas em outros sim, então eu consulto os livros, eu revisito a apostila tá até aqui, ó. A apostila da Psicologia Positiva que eu tava estudando agora de tarde. E o que acontece, que eu gosto de falar, é você encontrar sentido na sua vida, que a Psicologia Positiva preza, preconiza e fala. Eu preciso ter sentido. Sabe aquela coisa que quando você tá fazendo, você não vê o tempo passar? Que você tá ali tão bem, tão empenhado, tão em flow, em florescimento. E aí eu já quero indicar um filme. O filme é Soul, tá? Soul, filme da Disney, Soul. Esse filme vai falar de um ser que estava num lugar que ele transcendia essa matéria aqui, ele entrava em energia vibracional e se conectava com a verdade dele. Então, assim, a sua verdade não é a minha, mas a sua verdade vai conectar a outras pessoas que precisam disso. Então, vamos lá, a gente está falando, alguém que já colocou que viu, a Rosângela falou que viu o filme, e é isso, você transcende, você sai disso aqui, ó, sabe? Tenho 60 livros para ler, mas se eu tô aqui com você e eu não tô inteira, o que adianta eu ler esse monte de livro? E aí eu pego uma frase do Carlos Jung, né? Que ele diz assim, Jung foi psicanalista e criou a psicologia analítica, tá? Ele já morreu, mas eu costumo dizer que essas pessoas não morrem, elas permanecem nas ideias que elas deixaram. Que ele fala o seguinte, conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, mas quando tiver com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então a gente pode conhecer tudo, mas quando tiver com o humano lá, tenha um contato com ele, se entregue a essa verdade, olha nos olhos, sabe? Não fica lá enquanto você tá aqui, não. Você tá aqui, fica aqui comigo. E vamos juntos construindo isso, porque é sensacional e é verdadeiro. Eu falei da entonação da voz, eu falei da maçã, da água, saber o que vai falar,
Não se comparar, ok? Eu falei muito rápido, mas eu vou voltar nesse ponto. Quando a gente vem falar, né? Quando a gente vem comunicar uma pessoa, a gente precisa saber que lugar é esse que eu tô indo. Com quem eu vou falar? Sabe, é muito importante a gente estar alinhado com o local. Olha, mas eu vou ser o que eu não sou. Não sei, mas você quer ser aceito lá? Você quer que a sua mensagem, que é 7% que eu falei, apenas 7%, e 93%, como eu falei, a roupa que eu tava vestindo, a maquiagem que eu tava usando, a gente precisa olhar para isso, porque senão a gente vai ter o melhor discurso e ninguém vai ouvir. E aí, eu falei de um evento que eu fui, de mulheres, falava sobre autoestima, e a moça de rabo de cavalo, sapatilha e sem maquiagem. E ela ainda falou na fala dela, meu marido disse que era para eu maquiar e eu não queria porque eu sou linda. Só que antes de eu te ouvir falar, eu olhei para você. Eu vi você. Meu, autoestima, essa mulher tá pior do que eu aqui, gente. O que ela tem para passar para mim? Porque a mensagem, minha mensagem, começa antes de eu abrir a boca. Então tem que condizer com aquilo que eu tô falando. E aí eu não tô falando pra você acordar e ser um pavão montado, todo dia maquiado, todo não. Tô falando pra você saber o lugar que você vai. E dentro disso, eu aprendi essa informação que eu vi na oratória também, nos cursos que eu fiz, mas eu aprendi com uma médica em 2007, que eu trabalhava com médicos, né? E essa médica falou o seguinte pra mim: Irlânia, médico tem que ter fantasia de médico. Aí eu falei, me explica melhor isso, né? Ela disse que eu moro aqui em Niterói, a gente tem a Praia de Caraí aqui. Ela disse que corre todo dia de manhã na Praia de Caraí. E ela falou, Irlânia, eu passo de roupa de malhar todos os dias pelas minhas clientes. E elas não me reconhecem. Aí é sério? Ela é. Porque quando eu tô maquiada, arrumada, as pessoas falam comigo. Mas quando eu tô na praia correndo... Agora, vamos imaginar, você sai da sua casa e você vai visitar um médico. E aí, quando você chega lá, o médico tá com roupa de malhar e viseira. O que você vai falar? Você vai falar assim, esse médico, não, tem alguma coisa errada com esse médico. E aí, não é, a Irlânia é preconceituosa, não, é você estar no lugar certo, vestida da maneira certa, pronta para falar a coisa certa, porque vai funcionar. Porque 7% é o que eu falo, 93% é como eu falo, como eu olho, como eu me expresso, como tudo. Na verdade, quando a gente faz palestra pessoalmente, graças a Deus aqui já voltou as palestras pessoalmente, eu tava com saudade do povo, sabe? Meu aconchego não pode abraçar ainda, mas já voltou as palestras, coisa boa. E aí, você olha pra pessoa, você tá falando, é verdade, você não precisa ficar assim, não, porque eu tô contando pra vocês, porque é muito importante pra mim, porque é muito legal falar. Não, eu olho pra vocês. É como se vocês, cada uma de vocês que estão aqui comigo, estivesse sentada aqui na minha frente e eu tô falando com vocês. Então, eu tô aqui trazendo a minha verdade pra vocês. Então, quando eu tô com o público também, eu olho pro olho das pessoas. E aí, se você tem dificuldade de olhar nos olhos da pessoa, você vai precisar treinar até ficar bom, ok? Treinar até ficar bom. E a gente fala no canto, na oratória, de olhar pro terceiro olho, esse ponto da testa, assim, né? A gente olha pra pessoa, mas a gente não olha conectado direto com ela. A gente olha aqui. A gente vai falando e vai olhando por cima, assim. Mas pra pessoa que tá sentada ali te ouvindo, ela tem a impressão que sim, você tava olhando pra ela, olhando pros olhos dela. Então, treine essa habilidade de falar, Irlânia, você tá falando aí. Aí eu olho pra cá pra baixo um pouquinho, porque eu olho os comentários, né? Mas assim, o tempo todo eu tô olhando pra câmera. Por quê? Porque eu quero que você que tá aí me ouvindo acredite que eu tô olhando pra você. Porque eu tô. E lá você tá falando com sei lá quantas pessoas. Sim, mas se uma pessoa florescer, fluir, aplicar e me falar no direct, Irlânia, apliquei o que você falou, melhorou minha voz, eu vou ficar feliz. Valeu a pena ter feito essa live. Então, se você tem que começar a fazer algo, falar a sua verdade, olha o que eu falei.
A minha verdade é a minha prática terapêutica, a minha vida, enfim, essa é a minha verdade. Talvez a sua verdade seja fazer doce, essa é a sua verdade. Talvez a sua verdade seja a sua religião. Ok, cada um dentro da sua realidade, falando com inteireza. O que é inteireza? Estando inteiro aqui. Ilânia, mas você tem um WhatsApp para responder? Tenho, depois eu vejo. Agora eu tô aqui com vocês. E aí, eliminar as distrações. Elimine as distrações. E é interessante porque eu gosto disso, né? Eu gosto de ir falando que eu vou lembrando das coisas. Um dia desse, eu tava fazendo eu trabalho com hipnose também, né? E aí eu tava fazendo uma indução hipnótica e do nada caiu um negócio, a mulher gritou, a mulher enfim. E aí eu tava falando e eu podia reclamar. Poxa, me respeito, tô aqui trabalhando, mas eu não fiz isso. Eu parei e falei assim, concentre-se na minha voz. Quando você estiver na sua vida, no lugar seguro, coisas vão acontecer para te tirar deste lugar. E como você vai reagir? O seu lugar seguro é o seu. E aí, por que eu tô te contando isso? Porque eu usei a adversidade para a meu favor. Sabe aquela coisa assim, quando eu tô falando, Irlânia, eu tenho uma palestra para dar, e você pega o microfone, ou você pega aqui no Instagram e vai falar lá. Ai, gente, desculpa, sabe? Eu tô tão nervosa. Ai, desculpa, eu tô aqui, mas é minha primeira live. Eu tô muito nervosa. Aí você perde o tempo da sua mensagem para ficar pedindo desculpa. E aí eu tenho uma colega que trabalha comigo, que ela fala assim, Irlânia, você encontra soluções. Mas não é isso que é empreender? Gente, empreender é encontrar soluções. E a gente precisa encontrar soluções. E aí eu fui num determinado lugar, um evento grande, e quando chegou lá, o meu slide não funcionou. Quem fez o slide não fui eu? Quem colocou o conteúdo lá não fui eu? Então eu vou falar. E o slide não tá passando, ele não precisa vir para esse evento. E por que eu tô te contando essa história brincando? Pra gente ressignificar. Porque quando a gente fica muito rígido, por exemplo, tem uma ferramenta para aplicar no início. Eu vou passar o slide, vai ter tal música. Eu vou estar não sei o quê. E já aconteceu, e você que vai aí, ó, treinar sua oratória e as portas vão se abrir, de eu chegar num lugar com tudo pronto, certinho, e na hora eu falar assim, não traz o notebook porque o equipamento só lê o notebook. Então não levei o notebook, levei o pendrive com tudo dentro. O pendrive não passou. E aí o que você faz? Você faz outra coisa com aquilo. Ah, mas e a música? Eu preciso da música. Ok, você é a música. Por isso que eu falei de ter uma verdade. A mensagem que eu passo para vocês está nos livros, sim, eu estudei. Mas é muito do que eu vivi, sabe? Treinar até virar sangue. Tá dentro de mim. Até eu reverberar aquilo de maneira que eu não me limite a um conceito, a alguma coisa para eu ter passo a passo para falar com vocês. Afinal de contas, fui eu que vivi. Outro dia foi interessante que eu tava num evento aqui online e a pessoa foi contar a história dela. E na hora de contar a história dela, ela falou assim, eu vou passar um vídeo. Aí eu fiquei assim, ué, mas a história não é dela. Se a sua história você não sabe contar, minha amiga, poxa. E assim, um vídeo de 16 minutos, maçante, não falava, era escrito, tinha que ler. Então, assim, se a história é sua, você é a melhor pessoa para contar. Irlânia, mas se eu chorar, é você. É você. E a gente não se conecta com poste. A gente se conecta com pessoas. Nós não somos robô. Nós somos humanos. E humanos choram. Os humanos riem. Humanos usam as suas mãos. Humanos falam com verdade. Humanos travam a língua. Humanos são humanos. Mas a mensagem do humano que está ali é a mensagem que faz
toda a diferença. Que é aquilo que eu falei. Eu posso falar, minha irmã pode vir falar, você que tá me ouvindo pode vir falar, mas a gente não vai falar do mesmo jeito. Não vai falar do mesmo jeito porque somos pessoas diferentes. Agora, a gente precisa treinar algumas habilidades, tá? Quando a gente vai trabalhar com o falar, o comunicar. A primeira habilidade que a gente precisa ter é o autoconhecimento. Se conhecer, saber de você, conhecer a sua história, a sua verdade e saber o que te faz mal, sabe? Eu fiz um curso de neurociência e nesse curso foi muito interessante que não foi no de oratória, tá? Por isso que eu quero deixar bem claro assim, não foi no de oratória. Mas o nosso cérebro, ele é ipsilateral. O que isso significa, Irlane? Que o meu lado direito, que eu tô aqui de frente pra vocês, direito, tá? Ele vai reverberar no meu lado esquerdo. O meu lado esquerdo vai reverberar no meu lado direito. Pronto. Então, tudo que eu faço desse lado é o que está acontecendo nesse lado aqui. E esse lado é o lado emocional. Então, quando eu vou falar, vou dar uma palestra, vou levar uma mensagem, se eu estiver muito nervosa, eu vou ficar com a mão o bonecão do posto, sabe assim? Ó, a mão. Por quê? Porque eu tô nervosa, tô passando. E aí, por exemplo, eu tô falando aqui que você tem que saber como vai falar. E aí, eu coloquei uma ordem na minha mão. Tá entendendo? E aí, coloca aí pra mim se vocês estão entendendo. Coloquei uma ordem na minha mão. Agora, se eu tiver nervosa, eu fico assim, né? Tipo um maestro, falando um negócio que não tem nada a ver com o que eu tô falando com a boca. Então, se você for usar lá o passador de slide, use com essa mão. E expresse com essa, porque essa é a da razão. E você vai conseguir ter tranquilidade. E essa aqui é só passar. Segurar o microfone. Só isso. Não usa essa, porque se você estiver nervosa, o bonecão do posto vai aparecer, tudo bem? Então, quando a gente aprende isso, a gente começa a ser mais assertivo até aqui. Eu expresso muito, eu falo com a mão, eu boto aqui assim, desse jeito. Só que se eu ficar aqui, oi gente, tudo bem? É porque eu tenho uma mensagem, você vai falar, nossa, que loucura essa pessoa, doente. Não, vou passar, não vou ficar aqui ouvindo ela não. Mas por quê? Porque eu tô colocando na minha mão o nervosismo do lado do meu cérebro, que é o lado emocional. Então, pega alguma coisa, às vezes pega uma caneta, fica assim, segura essa mão e começa a treinar, falar com essa, porque essa mão vai te ajudar. E aí é bem interessante, né? Porque a mão, ela vai te ajudar muito na comunicação. Outro dia, um vizinho meu aqui que faz doutorado, ele veio pedir ajuda para gravar um vídeo. Ele, Irlane, você pode me ajudar porque eu tô fechando doutorado? Eu falei, não, vem aqui que eu te ajudo. E aí, ele falava de uma empresa e tal, e eu lendo aquilo lá, né? Porque geralmente doutorado é muito técnico, né? Muito. Mas na hora de vender, a gente não pode ser técnica, porque eu vou ficar aqui falando com vocês da psicanálise, porque assim, o ato falho Não, olha só, você escorregou na batatinha aí, menina. Me conta, você tava falando um negócio, você confundiu uma coisa com a outra, você vai entender o que eu tô falando. Se eu ficar falando um troço difícil, você não vai me entender. E aí, a minha mensagem não chega. E aí eu li lá, dei uma lida rápida o que ele queria falar. E no final ele tinha que fazer um fechamento, né? E aí eu fui e falei assim, aí ele falando assim, eu falei, não, solta, pula, solta energia. Agora você vai falar assim, tal empresa, você com o nosso negócio, você com o nosso negócio. E ele falou, depois ele postou aí no YouTube e me mandou pra eu ver, né, a apresentação dele, que ficou maravilhosa. Mas assim, a gente precisa trazer clareza com aquilo que eu tô falando, com aquilo que eu tô expressando. E tem que caminhar junto, porque senão fica desconexo. E aí a gente se confunde e não chega a lugar nenhum. Então, o autoconhecimento é fundamental. E eu já te passei uma pérola do autoconhecimento, que é esse lado aqui seu, ó. Vai deixar o seu bonecão do posto ativado. Então, segura alguma coisa e vai passando a sua fala. Outra coisa é a autoestima. A autoestima vai fazer com que você saiba quem você é, com a história que você tem, tirando a bendita da comparação. Você se estima, você gosta de você gosta da sua voz, você gosta da maneira que você se expressa, e assim você vai entender que as pessoas também vão te ouvir. Agora, eu canto há muitos anos, né, desde criança, e dou palestra e tal.
mas eu não conseguia me ouvir. E isso é uma coisa muito comum, tá? É uma coisa muito comum. Para quem tá começando ou para quem não treinou essa habilidade de gravar e se ouvir, é muito desafiador. E aí, o que eu faço? Eu me escuto. Depois que eu termino essa live aqui, ó, eu vou lá me ouvir. Por quê? Porque eu preciso ver onde eu posso melhorar. Não para me criticar e me punir, mas falar assim, nossa, eu poderia ter falado disso. De repente pode ser um conteúdo para um outro momento. E aí eu vou, poxa, eu falei isso. Pô, foi bacana isso que eu falei. Porque vocês acham que eu escrevi num livro e tô falando pra vocês. Não, o negócio tá fluindo. E termina. É claro que o conteúdo eu sei disso e eu aplico isso na minha vida. Agora, eu não preciso ter a preocupação de ser perfeita. E quando eu quero ser perfeita, eu tô esperando que vocês me aprovem. Só que a minha autoestima tá lá embaixo. E muitas pessoas precisam da autoestima para comprar uma roupa, escolher a cor do batom, dar uma palestra. Inclusive, a gente está tendo um fenômeno na rede social que é as pessoas, elas postam as coisas. Se deu um tempinho, ninguém curtiu, comentou, ela tira a postagem. Por quê? Porque as pessoas estão buscando aprovação o tempo todo. Então, se aprove e tenha aquela ideia que eu tenho falado o tempão aqui. Qual é a sua mensagem? É verdade para você? Então compartilha. Pode não fazer efeito para todo mundo, mas vai fazer efeito para alguém. E isso é importante. E a outra coisa é a sociabilidade. Às vezes eu vou em lugares assim que tem muita gente. É claro que às vezes não dá para falar com todo mundo, não dá. Mas quando eu chego e quem está, eu cumprimento as pessoas. Porque eu costumo dizer que se eu não falo com você, eu não posso falar para você. Entendeu? Se eu não falo com, eu não posso falar para. Então, quando eu chego, né? Hoje, então, com a pandemia, retornou os encontros, mas a gente chega de longe, né? Dá um toquinho e tal, mas é a maneira que dá para hoje se comunicar, ok? Então, eu cheguei, eu me comuniquei com as pessoas que estavam ali. Irlânia, mas eu vou começar falando com quem? Fala com Gari. Aqui na minha rua tem uma Gari que trabalha todo dia e que eu sei o nome dela, mora aqui desde 2006, desde 2006 é a mesma. Eu sei o nome dela, eu falo com ela. E aí você, mas eu quero falar para uma palestra de 2.000 pessoas, mas você não fala com o porteiro. Tá errado esse negócio. Você não responde um bom dia e você tá treinando na oratória. Ai, Ilânia, mas eu não falo com quem eu não conheço, não. Mas eu tô falando aqui, tem gente que eu conheço, que eu tô vendo, mas tem gente que eu não conheço. Mas eu tô falando com você. E quando eu tô na vida, eu já olho pra pessoa e falo, minha melhor amiga. Vou ver depois, eu não sei, mas é minha melhor amiga. Vamos conversar. Vou contar minha vida pra ela? Não. Até porque eu já consegui separar esse negócio de melhor amiga, ok? Tem amiga pra conversar. Tem amiga que não dá pra conversar, porque se você contar tudo pra ela, ela conta pra todo mundo, então não dá. Mas ela é legal, ela malha comigo, ela gosta de sair, entende? Então você tem que selecionar os amigos para que você tenha vários amigos e você que tem que filtrar o que você vai passar pra ele. Não tá no outro, está na gente, ok? Então, eu tenho amigos e eu falo com eles. Eu tenho meus amigos das 6 horas da manhã do CrossFit. Eu tenho os meus amigos que trabalham aqui. Eu tenho o moço da verdura que fica ali na porta do condomínio. Eu tenho o moço do biscoitinho que fica ali perto da academia. Eu falo com essas pessoas. Ai, Elânia, mas quando eu passo lá e eles não estão, eu sinto falta. Eu falo, fulano veio hoje? É meu amigo. Converso com ele, não. Mas passo e falo, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor tá? Senti só falta essa semana. Porque ele tá ali, ele faz parte do meu bairro. Ele faz parte da porta do meu condomínio. Eu entro no condomínio e eu vejo o ser humano ali. Então, a gente tem que começar a ampliar essa coisa e não esperar o momento certo. Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já dizia a música, né? Então, faça os seus momentos. Faça a hora e não espere acontecer. Faça acontecer com aquilo que você tem. Eu espero que essa live tenha ajudado você. Eu falei rápido, um monte de coisa, um monte de conteúdo. Veja de novo. Cuide da sua voz, sabe? Pega aí o que eu coloquei lá, do que você precisa para cuidar da sua voz. Começar a se ouvir. Gostar de se ouvir. Eu não gosto de me ouvir, não, mas o mundo tem que gostar. Não vai acontecer. E
treinar autoconhecimento, quem é você, por que você fala o que você fala, por que você faz o que você faz, autoestima, o que você estima de você, o que você vê quando você olha no espelho, e sociabilidade, ampliar os seus contatos, falar com as pessoas, se conectar, olhar nos olhos. São coisas que a gente precisa treinar para a gente ter uma comunicação assertiva, que eu já falei, vou repetir. 7% foi o que eu falei nesses 45 minutos. O restante foi, como eu falei, a roupa que eu tava vestindo, a maquiagem que eu tô usando, o black... Você vai ficar com tudo isso aí para aprender. E se você tem uma amiga que quer começar a falar, que quer começar a fazer vídeo, porque eu falei sobre isso, encaminha essa live para ela que vai ficar salva aqui, tá bom? Ó, beijo para vocês, muito, muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.